Bom dia, irmãos. A paz do Senhor para você. Que Deus nos abençoe mais uma vez nessa manhã. Amém? Hoje, o tema da nossa lição é Bem-aventurados os mansos. E o nosso texto áureo está em Mateus, capítulo 5, versículo 5. E antes de iniciarmos, eu quero te fazer uma pergunta. Você se considera uma pessoa mansa, calma? Ou você é o tipo de pessoa que perde a paciência com facilidade em algumas situações? Quem é você? Responda para você mesmo, meu irmão. Então, é sobre isso que nós vamos falar nessa manhã. Em Mateus 5:5 diz: Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E na terceira bem-aventurança, pronunciada no Sermão do Monte, o Mestre Jesus ensinou que bem-aventurados são os mansos, pessoas que agem com amor, compreensão e misericórdia. Amém? E aqui em Mateus, quando fala porque eles herdarão a terra, eu entendo que Jesus não estava falando desta terra, mas sim do céu. Os mansos herdarão o céu, terão direito que ao céu. E nós vamos entender hoje o que é ser manso, por que eu tenho que ser manso. E a mansidão, ela é uma qualidade daquela pessoa que tem controle de sua índole, de seu temperamento. O conceito de mansidão está evidenciado na submissão a Deus e a sua palavra, bem como na atitude correta e mansa em relação aos outros. O verdadeiro servo jamais se rebela contra o seu senhor, nem se envolve em contendas ou combates pessoais. Então, meu irmão, aquela pessoa que é mansa, ela não briga por qualquer coisa, ela possui um autocontrole em todas as situações. Ela consegue controlar o seu temperamento, a sua atitude em vários tipos de situações que nós nos envolvemos no decorrer da nossa vida. E o manso, o que ele faz? Ele é submisso a Deus e à sua vontade. Por saber que é a vontade de Deus que nós sejamos pacientes, calmos, nós não somos pessoas briguentas ou não agimos com falta de paciência, porque sabemos que essa é a vontade de Deus. Quando nós abrimos aí, abra sua Bíblia no livro de Gálatas, no capítulo 5. Quando você lê o livro de Gálatas, você vai ver que aqui fala das obras da carne, mas também fala dos frutos do Espírito. As obras da carne estão no capítulo 5, versículo 19. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Essas são as obras da carne. Mas o fruto do Espírito também está escrito no capítulo 5, porém no versículo 22, que diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, nós vemos que o quê? Que nós, como seres humanos, nós não nascemos mansos. É um fruto do Espírito Santo. E se nós temos o Espírito Santo habitando em nós, nós devemos buscar esse fruto da nossa vida, essa evidência, né, na nossa vida. Nós vemos que é da natureza da nossa carne o quê? Gostar da discórdia, ciúmes,
Por quê? Você conhece alguém assim? Tem pessoas que têm prazer em ver uma briga, se sentem bem em ver uma discórdia. Por quê? Ela está sendo totalmente guiada por esta carne, que é pecaminosa e que é falha. Mas nós devemos buscar os frutos do Espírito. E nós devemos pedir isso a Deus, porque isso não é coisa do ser humano, isso vem de Deus. Por isso nós devemos pedir a Deus nas nossas orações: Senhor, me dê os teus frutos, que eu possa, na minha vida, no meu cotidiano, ter esses frutos. E hoje nós vamos falar sobre a mansidão. Então, sabe de uma coisa? Muitas pessoas confundem aquela pessoa que é mansa com alguém que é fraco. Mas isso está equivocado. Porque ser manso não significa ser covarde ou fugir de tomadas de decisões. Isso não é ser manso. Olha, ao contrário. É preciso ser muito forte para agir com mansidão e brandura diante de algumas situações de afronta. Às vezes nós somos afrontados e para não responder à altura, às vezes para não brigar, nós temos que fazer o quê? Ser mansos. E isso prova que ser manso não é ser fraco, mas é ser forte, é ser dependente de Deus. E você pode estar se perguntando: Maria Paula, mas qual que é a importância da mansidão na minha vida? Eu não vejo tanta importância assim. E eu quero falar algumas para você. Olha, é importante ser manso para receber a palavra de Deus. Em Tiago, no capítulo 1, versículo 21, diz assim: pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Ao ouvir a palavra, ao ler a palavra, nós devemos estar com o coração manso, com o coração calmo, receptivo. Esse é um dos primeiros motivos que nós devemos ser mansos, calmos, para receber a palavra de Deus. Outro motivo que nós devemos buscar a mansidão é para agir com sabedoria. Você já se deparou com uma situação onde vem uma pessoa muito furiosa brigar com você, e a pessoa grita e a pessoa briga, e você, ao invés de responder da mesma forma, você responde com uma palavra branda, com uma palavra calma. E aquilo faz com que a pessoa pare de brigar. Já aconteceu com você? Olha o que diz em Provérbios, no capítulo 15, versículo 1. Diz assim: a resposta calma, ela desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Em outra versão diz assim: a palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então, às vezes a pessoa está brigando, está xingando, está falando com uma voz alta, e você, só por responder de forma branda, de forma mansa, você apaga a ira. Perde aquele motivo de aumentar ainda mais uma confusão. Não é? É isso que a palavra diz. Por que eu preciso ser manso? Para agir com sabedoria, para saber falar. Nós precisamos pedir a Deus: Deus, me dê mansidão para saber falar. Quantas vezes nós brigamos por motivos bobos? Nós já estressamos e falamos e falamos. E uma forma também de demonstrar que nós somos mansos é no falar, saber falar, o momento certo.
E nós precisamos de mansidão também no nosso falar e também no agir. Às vezes você pode pensar, nossa, sabedoria, eu queria tanto sabedoria, eu preciso tanto de sabedoria na minha vida. E olha o que diz, querido, em Tiago, no capítulo 1, versículo 5. Olha o que diz. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, lhe será concedida. Se você não sabe tomar a decisão, se no momento onde você é colocado na parede, onde você é questionado, você sabe que você perde o controle, peça a Deus, Senhor, me dê sabedoria para agir em todas as situações da minha vida. Eu não consigo, Senhor, mas eu preciso de sabedoria. Eu preciso que o Senhor me dê um coração manso, um coração humilde, e o Senhor te dará. Amém? Porque a Bíblia fala, peça. Então, hoje, peça a Deus sabedoria. Por quê? Qual a importância da mansidão? Para instruir, para ensinar outras pessoas, né? Nós, como servo de Deus, nós não podemos ser pessoas briguentas, que tudo só sabem reclamar e questionar. Nós não podemos ser assim. E em 2 Timóteo fala isso. 2 Timóteo 2, 24. Olha, ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim será amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Você já viu um professor, quando vai ensinar um aluno, ser impaciente? Quando o professor não tem paciência, ele é um péssimo professor. Porque essa é uma qualidade de um bom professor, ser paciente, ser calmo. E é isso que nós devemos ser, até mesmo para o nosso testemunho de vida. E eu devo buscar a mansidão para manter relações saudáveis. Como é difícil lidar com pessoas que brigam por tudo. Você conhece alguém assim? Não fale o nome, querido. Mas todos nós conhecemos alguém que nós já logo pensamos, nossa, essa pessoa briga por tudo, ela questiona tudo. E com essa pessoa a gente tem que ficar como pisando em ovos, porque sabemos que cedo ou tarde ela vai brigar com a gente. Ela vai arrumar um motivo. E nós, como servos de Deus, não podemos ser assim. Sem nenhuma dúvida, é um dever cristão ser uma boa pessoa e procurar sempre manter boas relações com todos. Nós não devemos ser essas pessoas. Amém? E por fim, nós devemos buscar a mansidão, porque o nosso Senhor Jesus, o nosso Mestre Jesus, em toda a sua vida, Ele mostrou como ser manso e como ser humilde. E isso nós vemos também lá em Mateus. Mateus, no capítulo 11, no versículo 28. E Ele faz um convite. E Ele fala, venham a mim, todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos darei descanso a vocês. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então Jesus, Ele foi manso, é manso e humilde. Quando você pega a história de Jesus, você vê que em todo tempo Jesus ele é questionado pelos fariseus. Todo tempo os fariseus estão ali perto de Jesus, muitas vezes não para ver os milagres, mas para questionar o que Jesus estava fazendo. Em momento nenhum você vê Jesus perdendo a cabeça com os fariseus. Você não vê Jesus brigando com os fariseus. Você vê Jesus agindo com mansidão,
com humildade e amor. E é por isso que nós devemos ser assim. Porque mesmo Jesus, sendo Deus, ele não usurpou ser igual a Deus e ele era Deus. Nós devemos buscar na nossa vida também ser mansos, buscar tranquilidade para resolver as situações, pedir a Deus um coração manso, um coração humilde, um coração sábio. Amém, meus irmãos? E eu quero compartilhar com vocês bênçãos para quem vive em mansidão. E eu vou deixar para vocês, abaixo desta lição, todos os versículos, para vocês estarem lendo durante a semana. O manso, ele é guiado e ensinado por Deus. O manso, ele é ricamente provido, será preservado, será exaltado, receberá a eterna alegria, o manso herderá a terra. Amém? Que Jesus possa gerar em nós os frutos do Espírito Santo e principalmente mansidão. Vamos orar, queridos. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, nós agradecemos ao Senhor por essa lição. Agradecemos ao Senhor porque o Senhor enviou o seu Filho Jesus nessa terra para morrer pelo perdão dos nossos pecados. Senhor, assim como Jesus em toda a sua vida foi manso, foi humilde, que o Senhor possa gerar em nós esse coração também, esse coração manso, um coração humilde. Senhor, derrame sobre nós, que somos a tua igreja, sabedoria, que nós possamos saber lidar com todas as situações da nossa vida, que nós possamos, ó Pai, ó Senhor, ser luz aonde nós formos e ser sal dessa terra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Até o próximo domingo.